Oi para todos. Ah, por conta da grande quantidade de solicitações de apoio, de ajuda em relação aos obsessores, principalmente os obsessores reptilianos, existem outros também, eu achei legal preparar um vídeo mais curtinho, que é esse aqui, para as pessoas que estão vivendo, para as mulheres que estão vivendo esse tipo de situação, conseguirem identificar isso, né? Porque o processo ele é não muito consciente, ele não é muito claro. Quando eu recebo os pedidos de ajuda, a coisa já andou muito, né? Os processos de sedução já aconteceram, né? Enfim, tem toda uma sequência que já ocorreu no campo astral e a situação já ficou mais complicada porque essas mulheres começam a ter percepções no astral que são, para elas, vêm como lembranças vagas de sonhos, de situações onde elas estão praticando sexo, enfim, sendo atacadas por seres que não são humanos, né? E nessa hora elas vão começando a perceber tons de pele, né? O tal do verde, as escamas, né? A questão do tamanho do membro sexual e como que o sexo acaba acontecendo, da ardência, né? Durante a penetração, seja da língua, que é uma sensação de uma introdução de um membro mais fino, né? Na vagina ou no ânus, ou do pênis reptiliano, que é maior, né? Sempre vem acompanhada de uma sensação de ardência muito forte que continua quando essas mulheres voltam para o estado de vigília, quer dizer, quando elas acordam. Então isso é uma coisa que se caracteriza como um momento, essa situação já, onde essas percepções já estão acontecendo, essas vagas lembranças estão ficando mais nítidas, é porque o processo já está acontecendo há um bom tempo, meses até, né? Às vezes anos, né? Às vezes assim até alguns anos. Fundamental, para as que são casadas, perceberem ou solicitarem de seus maridos ou companheiros um estado de atenção, de vigília, durante a madrugada, coisa que é difícil às vezes de acontecer porque esses maridos também eles estão geralmente com implantes ou enfim também foram sedados por esses seres, não conseguem se mexer na cama, né? Acorda tendo aquela lembrança de ter tido uma relação super forte, intensa e também prazerosa, sempre é bom lembrar isso, mas dentro de requintes do sadomasoquismo, né, e tal, e tentam acordar seus maridos e não conseguem. Então, que esses maridos procurem tomar um energético, seja lá o que for, porque os ataques quando começam a acontecer, eles são quinzenais, né, 10 em 10 dias, porque eles precisam que as mulheres se recuperem energeticamente, né, para eles poderem capturar a energia que lhes é interessante, que vai significar o adrenacrome. É um fluido, é um padrão vibracional que eles captam na hora que a mulher tem os orgasmos, são vários orgasmos que são sentidos durante esses encontros, né? Então é nessa hora, essa captura desse fluido, desse padrão vibracional, então isso precisa ser reposto, por isso que eles vêm de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias. Então, durante o dia, quando as mulheres começam a sentir uma certa sonolência, começam a ouvir vozes, algumas começam já, estou chegando, vou te encontrar, aquela, que eu vi e tal, e sentem o corpo ser acariciado. Esses seres são muito sexuais no sentido do processo, né, de encontro. E vocês sabem, já falei isso em vários vídeos, estou aqui na sinopse, que nos sonhos, a gente está falando de campo astral, e nesses sonhos, que as pessoas chamam de sonhos e tal, a maior parte das mulheres começa a ser seduzida por homens muito bonitos, como já falei, namorados que desapareceram na adolescência ou na juventude, um ator de cinema, de teatro, enfim, figuras que deixam essas mulheres interessadas afetiva e sexualmente, né? O afetivo geralmente é o ponto inicial. Eles levam nos sonhos, né, essas mulheres para passear,
lugares lindos, são super gentis e tal. Então isso lá no processo é o início de como vai se dando a sedução, né? Outra coisa que é muito comum também, muitos e-mails que eu tenho recebido, são de pessoas que estão aí pela web, meio social, rede social e tal, etc. E tal, com páginas, blogs e tal, falando sobre equilíbrio, natureza, falando esses temas que são recorrentes na internet, né? Vamos chamar assim, não vou dizer esotéricos, mas espiritualistas, né? De elevação espiritual, que são, na verdade, reptilianos ou magos negros, que iniciam conversas, né? Muita gente começa a conversar com ele, muitas mulheres começam a conversar com eles. Me explica melhor esse negócio. Me conta como é que é elevação espiritual. Você sabe de pleidiano, me conta como é. De qualquer um, não importa. Eles são muito bons de conversa e nesse processo inicia-se um jogo de sedução, onde eles simultaneamente estão seduzindo várias mulheres, né? E é uma coisa que depois de um tempo eles começam a atuar no astral, eles ou quem eles representam, né? Geralmente os reptilianos ou magos negros associados. E como eles conseguem entender o seguinte, esses caras são muito hábeis, né? Tanto os reptilianos que atuam só no astral, ou como esses representantes que estão por aqui, eles conseguem identificar uma mulher que está carente, está sozinha, separou, né? Está sem vida sexual há muito tempo, está sem um relacionamento há muito tempo e tal. Então, esse é um caminho que é sempre trilhado por eles, né? E de um determinado momento para frente, você é minha mulher, você sempre será minha mulher, essa é a conversa, se escuta isso tanto no astral, às vezes em pensamento, né? Menos no astral, porque os reptilianos não são muito de se comunicar no astral, eles são mais de agir mesmo, né? Mas aqui, nesses blogs, nesses guruzinhos reptilianos, esses maguinhos negros e tal, eles, não, você é minha mulher, né, nas trocas de você vai ser a mãe dos meus filhos, e você sempre será minha, sempre tem uma conversa muito possessiva, e já com eles se encontrando com essas mulheres no plano astral e se relacionando sexualmente com elas, né? Então, o que vai vindo na sequência, depois desses encontros, ou quando eles se iniciam? As mulheres vão estar sempre cansadas, não conseguem dormir bem, desmineralizadas, vão fazer exame de sangue, estão sempre com anemia e tal. Junto vem doenças sexuais, né, que os maridos e os companheiros não entendem, porque você está só comigo, como é que você está com candidíase, não sei o que, sempre está com problema, né, por conta da baixa imunidade, né, então sempre acaba tendo esse tipo de problema. Manchas no corpo, hematomas, né, que vão aparecendo e tal. E a persistência de vozes durante o dia e tal, escuta. Você é minha, você gosta de sangue, de sexo, sangue, porque muitas dessas mulheres participaram, às vezes, aí que entram os contratos kármicos, né? Participaram conscientemente ou até foram levadas a participar de rituais onde o sexo estava muito presente. E rituais que culminavam em sacrifícios mesmo, morte, sangue, né? Aquela coisa que está aí hoje, ainda acontece de monte por aí. Isso pode ter acontecido na Idade Média, no ano 1200, enfim, essas mulheres às vezes participaram durante vidas e em determinado momento romperam com isso, não querem mais participar disso, só que esses seres são persistentes, eles estão sempre atrás, porque há um processo aí de preparação que foi feito, que leva às vezes assim, algumas vidas, e é interessante para eles que essas mulheres continuem permanecendo como suas servas, né? Outro ponto que é complicado, a maior parte dessas mulheres não tem com quem conversar, quando procuram terapia, analista, psicanalista, psiquiatra e tal, são rotuladas como mulheres que estão com problemas de ordem sexual, com anomalias, parafilias, enfim. Né? Porque as lembranças vêm às vezes de sonhos com animais, como a dificuldade de lembrar do que aconteceu no astral e no sonho, o que volta às vezes é uma sensação de que transou com um animal, né? E elas falam, parecia um réptil, parecia não sei o que, parecia um monstro e tal. Então o psiquiatra ali, toma remédio, vai. Quando dá a medicação, para chapar ainda mais, fica mais complicado, porque perde-se a lucidez no astral
e a capacidade de defesa que estava se esboçando, enfim, qualquer possibilidade de reação desaparece de vez com a medicação. Então é legal sempre procurar terapeutas que entendam desses processos de obsessão, que saibam trabalhar com isso, sejam idôneos, né? E que por aí você vai não só entender o que está acontecendo no astral, você pode fazer regressão, você pode fazer, enfim, tem vários trabalhos que vão te ajudar a lembrar, como também você vai trabalhar conteúdos seus, sexuais e emocionais, que são aqueles que acabam permitindo o acesso desses seres, né? Falo isso de novo, já falei em vários vídeos, mas acho legal retomar isso aqui de maneira sintética. Deixa eu ver se está gravando, porque a conversa é boa. Quando algumas mulheres entram em contato comigo, ou com outros terapeutas, enfim, tem conversado com pessoas que trabalham com isso e tal, eu aqui no caso eu uso, tem os orgonites aqui que servem para essas situações, né? O que nós vemos é uma dificuldade muito grande delas falarem sobre o que está acontecendo no primeiro momento, é tudo muito cheio de dedos e tal. Você fala, você tem que ser bem objetivo, olha, você está vendo o quê, o que está acontecendo e tal. E elas têm dificuldade de falar, até mesmo com mulheres elas têm dificuldade de falar. Tem terapeutas mulheres que sentem, há um bloqueio, vai me achar louca e tal. Estou ouvindo voz, né? Quando a gente entra, depois consegue conversar, aprofundar, os terapeutas, ou eu mesmo aqui através dos e-mails e tal, entrar na questão da sexualidade de cada uma delas, a gente já percebeu algumas características. Mulheres que foram reprimidas sexualmente pela família, escola, educação em geral, que foram podadas, tiveram a sua libido trucidada praticamente e tal, acabaram se casando meio por casar com quem apareceu, né? A vida sexual delas é muito ruim, em geral, porque não tem afeto, não localizaram, o parceiro que está lá com elas não é o parceiro legal que elas queriam, nem sabem, na verdade nem sabem com quem elas gostariam de estar. São experiências confusas que elas tiveram sexuais, namoros estranhos, geralmente é uma vida afetiva e sexual muito conturbada. É por conta desse processo repressivo, né? Quando você tenta conversar com elas sobre a sua sexualidade, outro bloqueio enorme também, porque a sensação é de que elas estão sendo cantadas, de que a terapeuta é lésbica, né? Tem um monte de bloqueios que vão surgindo. E a questão principal da tentativa de conversar sobre a sexualidade, sobre a vida afetiva, enfim, né, dos desejos, das fantasias, é de você trazer à tona o que está no inconsciente de cada uma dessas mulheres, né? E o que está no inconsciente em termos sexuais mesmo, afetivos, né? E o que vai se encontrar lá são fantasias, né? Quanto mais reprimida, quanto mais bloqueada foi, mais fantasias estão lá. E tem essa coisa do pecado, né? Nós estamos na cultura judaico-cristã lá de cá, no Ocidente. Tem o pecado, tem o não pode, tem o é sujo, tem o é feio. Então isso tudo vai lá para um lugar do inconsciente, onde tem trocentas fantasias sexuais, que tem a ver com a libido, com desejo, com satisfação e tal, que não vem à tona, não vem para o consciente, porque no consciente tem que ser mãe, tem que ser uma boa dona de casa, tem que ser uma mulher exemplar na igreja, seja onde for e tal. E nesse território do inconsciente, onde estão esses desejos, desejando, que é isso que está, esses desejos estão pulando lá, é onde se inicia o trabalho dos magos negros, dos reptilianos e tal. Como é um território obscuro para essas mulheres, que elas não entendem o que é isso, cheio de bloqueios e tal, eles vão lá, porque eles sabem que está lá o potencial do desejo e tal, e conseguem ler aquilo e começam a criar os cenários, as situações, os contextos dentro desse universo que está escondido numa gavetinha lá no fundo. Isso pode ser trazido à tona, né, num trabalho terapêutico, seja com psicanalista, psiquiatra, etc., né? E as mulheres têm que ter o hábito de começar a pensar a sua própria sexualidade, escrever sobre, falar com as amigas, enfim, tem que começar a trazer isso à tona, porque você conquistando, você mulher, compreendendo e conquistando esse território, você tira essa nuvem, esse lugar meio embaçado que é onde eles atuam, porque você passa a ser dona, senhora da sua própria sexualidade e afetos também, né? Você vai entender isso melhor e vai estar conseguindo ter mais lucidez quando esses ataques começam a acontecer, quando a preparação desses ataques começa a acontecer. Você dominando, entendendo
esse universo sexual e afetivo, né? Você vai ter que lembrar o fora que você tomou do namorado lá que você queria ter namorado, né? Ele foi embora porque você não conseguiu transar com ele, porque você não queria, era pecado, enfim, tudo isso volta, você vai ter que entrar nisso, entender isso e tal. Quando você vai dominando, entendendo, né, esse universo, a sua vida cotidiana, ela começa a mudar. Né? Você vai questionar seu casamento, sua relação, ou a sua solidão, enfim, ou seu celibato, e vai começar a ver, bom, peraí, como é que eu quero viver minha vida sexual e afetiva? Quando você tem esse movimento em curso, você, além de ter uma percepção maior desses ataques, você passa, ou passará, a se relacionar com outras pessoas humanas. O que é muito incômodo para esses seres, porque quando eles vão preparando essas mulheres, nessa vida, vamos falar só dessa vida aqui, para si mesmos, né, elas vão se isolando socialmente, elas vão deixando de ter amigos e amigas, a vida vai ficando uma coisa que gira em torno desses encontros. Tem situações onde as mulheres esperam semanalmente a aproximação desses seres para sexo. Isso porque soma-se o fato, é bom lembrar isso, há um processo de dopagem. Os reptilianos, usando a língua, né, são duas línguas, algumas espécies têm duas línguas, eles inoculam uma droga, vamos chamar assim, uma substância, que vai tornando a mulher cativa sexualmente e desejosa de encontros com esses seres. E, por um outro lado, ficando completamente com asco de homens, ou se forem relacionamentos com mulheres, de mulheres também, enfim, não importa, né? O sexo com humanos é posto de lado. Esse isolamento, ele vai se agravando, né? A mãe, no caso, às vezes tem filhos e tal, começa a ter sentimentos muito negativos em relação aos filhos, né? E tal. Por quê? Porque esses seres querem exclusividade. Se a energia da mãe está voltada para os filhos, né, também, olha, mata seus filhos. Uma moça aí escreveu para mim recentemente que ela ouvia isso, mate seus filhos, você gosta de sangue e tal. Né? Então você vai ter todo um trabalho que é feito para torná-la cativa e exclusiva até o início da menopausa, que é quando a energia vital, um padrão de energia desaparece ou diminui e eles vão usar outras mulheres. Né? Como lidar com isso? Tomar consciência da sua vida sexual, dos seus desejos, terapia, análise, preferencialmente com terapeutas especializados em casos de obsessão, que compreendam isso, que possam te ajudar. Né? Muita atenção com os terapeutas que não são terapeutas nada, são meia boca, tem gente aí malvada mesmo, aprofundando o controle sobre essas mulheres. Está achando que está indo num terapeuta, não sei o que, senão você está indo num reptiliano 3, num mago negro, né, que vai estar aprofundando o controle sobre vocês. Né? Um outro caminho que é importante procurem voltar a se relacionar com pessoas. Eu não consigo, não vai no cinema, vai no bar, saia, né? Quer dizer, crie um processo de saída você mesma, né? E vou deixar de novo aqui embaixo no descritivo aqui do YouTube, né? Para quem estiver vendo no Face, vai lá no YouTube, de um decreto de quebra de contrato, né? De São Miguel. É muito útil, tem ajudado muita gente, porque às vezes muitos dessas situações, dessas permanências, né, dessas situações de abdução, de controle por reptilianos, foram assinadas, foram contratos feitos, assinados com sangue em outras vidas. Né? Então é uma coisa que esse contrato, esse decreto que quebra esses contratos é muito útil. Né? A opção dos orgonites é a minha, é o que eu ofereço, são os orgonites guardiões, né? E tem outras pessoas fazendo trabalhos interessantes por aí também. Então não se isole, procure entender, procure saber quem são os reptilianos, procure ler, a internet oferece um monte de informações, saber do que se trata, quem são esses seres, né? E vá trabalhar afeto e sexualidade, que isso é um dos caminhos fundamentais para você sair dessa situação, se você quiser sair. Porque a gente encontra casos de mulheres que não querem sair dessa situação, estão muito satisfeitas, estão se depauperando, mas
enfim, já estão num estágio, né, que não querem mais sair da situação. Bom, é isso aí por hoje. Um abraço e até já.